Graça e paz, mais um dia, mais um estudo, né? Se você estiver gostando desse estudo, assine o nosso canal. Esse canal é da bênção. Estou contando com você, amém? Hoje eu vou ler 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 10, onde vamos falar da entrada do profeta Elias e quando ele é alimentado pelos corvos. Aleluia! Glória a Deus! Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade. O seu nome significa Deus é o Senhor. Ele é considerado um dos maiores profetas. É trazido à cena bíblica pelo Espírito Santo, sem algazarra e sem apresentação. Disse Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Os sacerdotes idólatras, sem dúvida, afirmavam que Baal tinha o domínio sobre a natureza e o controle absoluto sobre as nuvens e a chuva. Entretanto, Elias demonstraria o fato de que foi o Senhor quem criou e ordenou os elementos e não Baal. A incapacidade de Baal para contradizer aquela afirmação de Elias provaria a importância dele como Deus e a inutilidade de suas reivindicações. E depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo: em tudo isso que fez, Elias foi guiado pela palavra do Senhor, a qual não poderia falhar. Aparta-te daqui e vai para o Oriente, e te esconda no ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. Queribe significa separação. Embora Elias estivesse em Israel, o que nessa época seria notoriamente ruim, ele estaria separado das impurezas da nação. E isto é o que o Senhor desejava. Como crente devemos estar no mundo, mas não servimos ao mundo. E beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te dei o sustento. Assim como o Senhor tem o controle total sobre os elementos, Ele também tem o controle total sobre as aves do céu que Ele criou. E, de fato, Ele tem controle sobre tudo. Quando nós confiamos nos seus recursos, temos a garantia de uma provisão ilimitada. E Ele foi quem fez conforme a palavra do Senhor, pois se foi e se assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos ali traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Negar isto é negar o fato de que Deus tem controle total sobre a sua criação. E aconteceu o quê? Passados alguns dias, secou o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. Exatamente. Quão longo foi esse período? Não nos é dito. É quase certo, entretanto, que foi
por mais de 2 anos que o profeta morreu ali. E veio ele, então, uma palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, e ali morarás. E eis que eu tenho ordenado ali uma mulher viúva que te sustente. Esta mulher era uma gentia, e como veremos, ela também era pobre. Jesus mencionou este fato lá em Lucas 4, do versículo 25 e 26. Então se levantou ele e foi para Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva que estava ali recolhia lenha, e ele a chamou e disse: rogo-te que me traga um pouco d'água em uma vasilha para que eu beba. Embora esta mulher fosse uma gentia, não fazendo, portanto, parte da aliança de Deus com o Abraão. É possível que ela tinha dado as costas aos deuses pagãos, aos quais ela anteriormente tinha rendido culto e agora tivesse clamado ao Senhor, o Deus de Israel, independente de onde estivesse e de quem fosse ela. Deus sempre honra a fé. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando pensamos que não temos ninguém para nos ajudar, eu quero te dizer, amado irmão, tem um grande Deus. Pensa que é Deus enviar um corvo, né? Corvos, para alimentar Elias. Eu acho muito linda essa mensagem da Bíblia. Quando ele foi alimentado e ele obedeceu, ele só desceu quando Deus mandou ele descer, né? Então ele foi à casa daquela mulher também pobre. A palavra de Deus diz que ela era muito pobre, não tinha nada. Viúva sem nada, né? Muitas das vezes, eu falo assim, eu falo dentro da igreja, né, gente? Eu sou sustentada por Deus. O Espírito Santo, ele me conduz ao que ele quer e faz e acontece. Aleluia, Deus. Louvado seja teu santo nome. Quando nós obedecemos ao Senhor, tudo vai bem. Quando eu fui orar pelas ofertas, pelo dízimo, eu falei, se não está bem, porque você não está bem com Deus. E o pastor que ia pregar, o pregador, né, Denis, depois ele falou, né, olha, o que a pastora falou é certo. Se você não está bem, é porque você não está bem com Deus. A obediência te leva à vitória. Obedeça ao Senhor, faça a vontade de Deus, que Ele vai te fazer prosperar. Ele vai cuidar de tudo para você. Como Ele alimentou Elias aqui, né? Essa caverna. Aleluia, Deus. E depois ele é conduzido, não foi conduzido aos ricos, ele foi conduzido a uma mulher pobre. Muitas das vezes, você pensa que não, mas aquela mulher pobre, aquela mulher que está ali sozinha, ela é guardada por Deus. Ela é guardada e separada para Deus, porque ela não serve a outros deuses. Porque só há um Deus. Aleluia, Deus. Ela era uma gentia, mas como diz bem claro aqui na Bíblia, na palavra, né? Ela estava separada, ela não servia a outros deuses. E ela foi ajudada por Deus. Porque Elias, quando chegou naquela casa, foi para fazer algo que Deus queria que ele fizesse. Então, se Deus te leva a algum lugar, vá. Como o pastor estava falando ontem. Ele estava no Rio e ele queria voltar para Salvador. E Deus mandou ele para Manaus. Tem alguns anos em Manaus. O vaso de Deus.
porque Deus queria que ele estivesse aqui. E esse homem, ele se guarda para Deus. Ele é isolado, ele é separado. E aqueles que são separados de Deus, que faz a vontade de Deus, ele também cumpre. Ele vai cumprir também a tua vontade. O que ele colocou no teu coração também vai se cumprir. Amém? Eu continuo dizendo, assine o canal. Ouçam a palavra de Deus, que ela vai edificar a tua vida. Ela vai fazer mudança no teu estado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.